Maravilha, estamos online. Começando primeiro com as questões burocráticas. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação à parte de extensão? Conseguiram escrever alguma coisa no contrato didático? Como é que está essa parte? Tudo bem. Maravilha. Bom, qualquer coisa, vocês continuam interagindo pelos grupos. A Débora está dando uma mão grande para a gente mesmo. E acho que, por enquanto, está tudo bem. A gente vai ter bastante tempo para preparar as aulas. E aí a gente vai ajudar vocês um pouco nisso. Vocês do primeiro ano provavelmente nunca tiveram nenhuma experiência dessa, de dar aula para uma turma, mas é uma coisa bem interessante você ter que pensar em como expor um conteúdo, pensar em dividir, em quebrar um tema em partes menores, como é que você vai expor isso para o público. Eu acho que é uma experiência que vai ajudar vocês, não só para fins didáticos, mas ajuda na comunicação em geral. Esse é o nosso intuito com essa atividade. A gente tem uma questão logística ainda de matrículas, porque as listas estão rodando e a gente ainda não tem a lista final. Então eu não sei, tinha algumas pessoas, a Vitória, eu me lembro que era uma delas, tinha outras duas pessoas que eu esqueci o nome, que me mandaram e-mail na semana passada dizendo que era a primeira semana que tinham acabado de fazer a matrícula, estavam na primeira semana de curso e ainda não estavam se colocando a par da situação. Algumas dessas pessoas já estão encaixadas em grupos, mas eu acho que tem algumas pessoas que ainda não estão. Essas pessoas que não estão, se tiver alguém nessa situação vendo essa aula, seja agora ou seja depois, quando ela estiver gravada, me manda um e-mail só para eu registrar quem são essas pessoas. Existe uma última tarefa que a gente ainda não tinha distribuído, que é a tarefa de comunicação, de manutenção das redes sociais. E é uma tarefa que exige menos preparação e por isso vai ficar com esse pessoal que ainda, não sei se já fechou a lista, mas que está fechando. Essas pessoas dessa entrada posterior vão também participar do projeto de extensão, mas não tem problema se elas não têm um grupo ainda. Eu só preciso saber quem são essas pessoas, porque às vezes a nossa lista da pasta verde não está 100% atualizada, e vocês, então, me mandem um e-mailzinho para eu registrar quem são vocês. Giovana, pode falar. Oi, professor. Eu sou uma dessas pessoas que chegou agora na sétima chamada. Uhum. Qual é esse projeto de extensão? Se você me permite, Giovana, eu vou te referenciar para os vídeos que já estão Tá, na eu tô pasta no Drive. assistindo ainda. Tá, você vai ver por lá. Só para a gente não perder muito tempo aqui. Em resumo, o que a gente está fazendo é um curso de ferramentas básicas de informática para a comunidade externa. Um curso de Google Docs, Google Planilhas, apresentação do Google, dessas coisas. Não tem a ver com a nossa matéria em si dessa aula, e é para o público externo em geral. O ano passado a gente deu para professores da rede pública de Diadema, esse ano a gente está tentando pegar um público maior. Tá? Mas os detalhes você consegue ver nos vídeos que já estão gravados. Ok, muito obrigada. Beleza. Mas acho que você tinha me mandado um e-mail, da Giovana. Acho que o seu nome já estava. Eu mandei um e-mail, mas Tá, é tá bom. que Não, eu ainda não consegui assistir todos os vídeos. sem problema. Não, a gente vai devagarinho. O começo do curso é planejado desse jeito mesmo, porque a gente sabe que vocês têm essas transições, então não tem problema. Vai dar tempo de vocês se colocarem a par de tudo. Tá bom, muito obrigada. Imagina. Bom, se não temos mais comentários sobre a extensão, o que a gente ainda tem para falar de planejamento e de organização do curso é dar uma olhadinha no nosso calendário, ver onde é que a gente está. Hoje, 31 de maio, a gente está fazendo ainda exercícios dos fundamentos. E na semana que vem, a nossa atividade é um pouquinho diferente. Eu vou colocar, eu acho que até amanhã, o enunciado da primeira avaliação. E aí vocês vão ter até o final da semana que vem para fazer essa avaliação. Nessa avaliação, vocês vão ter que escrever um código e enviar esse código para mim, enviar o ponto C, né, enviar o arquivo com o código, não o executável, mas sim o ponto C.
para que eu consiga rodar os códigos de vocês, comparar os códigos e tudo mais. Para facilitar um pouco essa tarefa, na semana que vem a gente não tem nenhum conteúdo novo e não tem nenhuma lista a mais, vocês vão ter que se concentrar só nessa atividade. E aí, no nosso horário de aula, a gente vai trocar simplesmente por um plantão de dúvidas que a gente faz de forma individual. Então, para a semana que vem, eu vou colocar um formuláriozinho de inscrição, e aí vocês escolhem um horário, a gente agenda 15 minutos para cada aluno, conforme a necessidade. Se tiver muita gente, a gente pode até passar um pouco do horário da aula, para conseguir atender todo mundo. E aí, depois desse plantão, vocês ainda vão ter mais alguns dias para conseguir trabalhar no exercício. Tá? Mas semana que vem a gente não vai ter uma aula, vai ser só o atendimento individual para vocês. E essa avaliação, ela ainda vai ser um pouco dos comandos mais básicos. Os exercícios que a gente está fazendo agora, eles já são uma transição para uma coisa mais avançada. Eu espero que o nível de dificuldade dessa prova, dessa primeira avaliação, não vai ser tão elevado assim. É mais um beabá para vocês se familiarizarem mesmo com os comandos básicos, com o uso do compilador, é mais por aí. Na semana seguinte, no 14, a gente ainda vai continuar sem nenhuma matéria nova, ainda trabalhando com esses mesmos conceitos básicos, mas com exercícios cada vez mais difíceis, realmente para praticar e para solidificar esses conteúdos. Só depois que passar o congresso acadêmico, que aí sim a gente vai falar de funções, aí realmente a gente vai voltar a ter algum conteúdo novo. Mas por enquanto, é praticar em cima do conteúdo atual, que já foi bastante, foi muita coisa de uma vez, e agora a gente realmente tem que praticar para conseguir internalizar tudo que a gente está trabalhando. Beleza em relação a esse plano? Cada avaliação é um exercício só, Jefferson. De vez em quando eles têm um pouco mais, alguns ritmos a mais. Alguns ritmos, eu estava lendo outra mensagem e me confundi. De vez em quando as avaliações têm alguns itens a mais, mas essa primeira eu acho que vai ter um ou dois só. Eu ainda não escrevi o enunciado, mas ela não é... É um pouco diferente dos da lista. Os da lista são várias perguntinhas pequenas. Aqui a gente vai ter uma pergunta maior. Nessa primeira, não tão maior assim, mas os outros exercícios, eles têm mais uma cara de um pequeno projetinho, uma ideia de vocês terem que consolidar várias partes de um programa. Mas, por enquanto, cada avaliação é uma coisa, um problema mais bem focado. E isso, Ana Luísa. E aí vocês vão ter que gravar também um videozinho. O vídeo vocês vão gravar a posteriori. Vocês vão primeiro programar tudo, e aí depois vocês vão gravar um vídeo narrando o que vocês fizeram, comentando o que vocês pensaram, quais foram as escolhas, do tipo, por que eu usei int, por que eu usei float, por que eu fiz desse jeito. Mas é super breve, tá? Não precisa explicar. Um loop for faz uma iteração desde o primeiro até o último. Essas coisas que são são repetições das aulas, né? Que são conhecimentos gerais. Isso vocês não vão precisar falar. O que eu quero é ouvir o pensamento de vocês, é vocês serem capazes de explicar a lógica e de conversar em cima daquilo num videozinho rápido de, no máximo, 3 minutos. Então, 3 minutos são 3 minutos, tá? Não vai gravar 18 minutos. Se der 3 minutos e 1 segundo, tudo bem, não precisa me mandar um e-mail por conta disso. Mas, se exagerar um pouco, vocês tomem cuidado e regravem, tá? Não vai me mandar um vídeo gigantesco. Professor. Quem tá falando? Leonardo, diga. Além dessa coisa do vídeo, né, que a gente tem que fazer o programa e demonstrar que a gente entendeu o que a gente fez, né, e tal. Sobre o programa mesmo, a avaliação do nosso programa, vai ser uma avaliação, assim, mais da eficácia, tipo, ele deu certo e beleza, ou vai ter, ou, tipo, também vai ser mais cobrado que isso a eficiência do programa? Em geral, eu não cobro tanto a eficiência nesse primeiro curso, Leonardo. Mas com limites, tá? O ano passado aconteceu um exemplo, por exemplo, era um exercício que tem a ver com matrizes, que é um conceito que a gente ainda não viu, mas imagina o seguinte, imagina que você tem 10 possibilidades para fazer alguma coisa, mas as 10 possibilidades são mais ou menos iguais,
e você pode fazer um for, e com um for você escreve aquelas 10 possibilidades. Agora, se ao invés de fazer, deixa eu rabiscar aqui um código para, você poderia fazer um for, sei lá, de i igual a 0, i menor do que 10, e vai aumentando o i, e aí você faz alguma instrução aqui que vale para todos. E, por outro lado, um aluno me entregou um negócio assim, se o i vale 0, você faz alguma coisa, por exemplo, um printf, só para fazer um código que faça sentido. Imagina que seja isso, um código que vai escrever, sei lá, vai escrever os 10 números na tela, e aí você faz, se o i é igual a 0, você escreve na tela. Se o i é igual a 1, você escreve ele na tela também. Se o i é igual a 2, você escreve ele na tela também. Um código desse é um código ruim, porque é um código que não está geral, que se tiver um caso a mais, você vai ter que colocar uma linha a mais de código, ao invés de só trocar uma posição final aqui de parada. Então, no geral, vocês não vão ser penalizados por uma solução pouco eficiente, desde que ela seja uma solução que faça sentido, né? Que você não vai, por exemplo, fazer uma iteração na mão, esse tipo de coisa, aí é mais inaceitável. Mas se ele fizer 5 iterações a mais do que deveria, como vai ser o caso, por exemplo, do exercício que a gente vai fazer hoje, dos números primos, se ele fizer um pouco mais de iterações do que deveria, tudo bem, por enquanto não é tão grave. Ok, obrigado. Beleza. Mais alguma questão das burocracias? Se não, vamos aos exercícios. Pelo que eu vi, vocês estavam com mais dúvida nos últimos, né? Tá. O que eu estou planejando de fazer é do 5 em diante. Acho que é isso mesmo. Do 5 em diante. Então, começando justamente por esse dos números primos que eu estava falando para vocês. Um número, ele é primo se ele é divisível só por 1 e por si mesmo. A gente vai fazer um programa que lê um número digitado pelo usuário e determina se é primo ou não. Ok? O usuário vai digitar alguma coisa que faz sentido, só para a gente não ter que se preocupar com ifs, mas, por enquanto, isso em geral é um problema, mas aqui a gente vai admitir que não é tão grave. Então a gente vai ter que ver se aquele número tem divisores ou não. Vamos começar isso aqui. Então, 5. Então, mesmas coisas de sempre, include stdio.h, printmain, o printf só para a gente conversar com o usuário, digite um número inteiro maior do que 1, e o que o usuário salvar, o que o usuário digitar, a gente vai salvar numa variável n. Para a gente salvar nessa variável n, essa variável n tem que ter sido declarada anteriormente. Beleza. E aí eu vou testar os números menores do que n para ver se ele tem um divisor. Como é que é um jeito de escrever isso? Eu vou precisar de uma variável i, que é simplesmente um contador, e eu vou testar. Imagina, o usuário digitou um número n igual a 17, que a gente sabe que é primo, mas a gente sabe que é primo porque a gente vê, 17 é divisível por 2? Não é. 17 é divisível por 3? Não é. 17 é divisível por 4? Não é. A gente vai testando todos eles. Então eu vou ter um for, que a nossa vontade é começar esse contador de 1. Mas eu não preciso começar o contador de 1, porque eu sei que esse número é divisível por 1. Então, ao invés de começar o contador por 1, eu vou começar ele por 2. E, bom, depois eu escrevo aqui as outras condições, a condição de parada. Vai começar de 2 e vai aumentando de 1 em 1 esse nosso contador. E aí o que vai acontecer dentro desse loop for? Se
Se eu encontrei um divisor, eu já sei que aquele número não é primo. Aqui o que é confuso é essa coisa da negação. Se é verdade que ele tem um divisor, então é mentira que ele é primo. Então, como é que eu vejo se aquele número, se o i é realmente um divisor? Eu vou avaliar o resto, o resto da divisão do n por i. Então, o usuário digitou um n igual a 17. 17 é divisível por 2? Não é. Não é porque o resto dessa divisão é 1. O resto é diferente de zero. Se esse resto for igual a zero, isso é sinal de que a gente encontrei um divisor. Se eu encontrei um divisor, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável. Estava conversando sobre isso aqui com o Matheus, por exemplo, então é a mesma lógica que eu expliquei para o Matheus. Eu vou criar uma variável é primo que recebe o número zero. Se eu encontrei um divisor, não é um número primo. O que está ruim ainda nesse código? Estão faltando algumas coisas. Está faltando falar até onde que o meu contador tem que chegar. E está faltando declarar essa variável é primo. Então, eu vou primeiro fazer um... Vou primeiro declarar essa variável, int é primo. E eu vou colocar uma condição de parada aqui que não é a ideal, mas a gente vai analisar aos poucos. Então, esse código tem problemas, e a gente vai corrigir eles depois. E aí, depois que eu terminei o meu for, depois que eu fiz todas as iterações, se é primo por verdade, eu vou dar um printf, o número é primo. Caso contrário, eu vou dar um printf, o número não é primo. Deixa eu tirar um pouco do zoom, para a gente conseguir enxergar o código inteiro de uma vez. Então, a gente está fazendo o nosso contador aumentar de 1 em 1. A gente está testando a divisão do nosso n, que é um número fixo, digitado pelo usuário, testando a divisão disso pelo i. Se eu encontrei um divisor, ele não é primo. E aí eu vou ter os printfs correspondentes. Tudo bem? O esqueleto do programa está fazendo sentido? Tá, vamos rodar agora e ver o que acontece. Quando a gente roda um programa, a gente tem que testar sempre todas as possibilidades. Você tem que testar casos em que vai dar uma coisa e testar casos em que vai dar a coisa contrária, para garantir que seu programa está realmente funcionando sempre. Vamos escolher, por exemplo, o número 4. 4 não é primo. E aí a gente está vendo que o número 4 não é primo. Aparentemente, ok. Vamos escolher um número maior, um número primo, 5. O número 5 não é primo. E aí temos um problema, porque a gente sabe que o número 5 é primo. Então tem alguma coisa errada aqui. Como é que vocês fariam... Como é que a gente enxerga o meio de campo aqui do nosso programa para encontrar o que está errado nessa lógica que eu escrevi e por que que, quando eu rodo ele com, sei lá, um número que é primo, por que que ele está me dizendo sempre que não é primo? Vocês têm alguma ideia? Ali está falando que o resultado precisa ser zero. Tá. E me explica um pouquinho melhor a sua ideia, Guilherme.
Bom, não sei se o Guilherme está aqui entre nós ainda, ou se aconteceu alguma coisa. A Isabela matou já a questão, mas vamos supor que a gente não tivesse enxergado que o problema está nesse menor ou igual. O problema é que a gente está dividindo ele por ele mesmo. Mas, às vezes, se você só de ler o código, você não vai conseguir enxergar o que está errado. Então, pode ser interessante você colocar o que a gente chama de um traçador. Você colocar um printf a mais para saber quando que ele está entrando aqui nesse if. Então, eu vou colocar um printf aqui. O divisor é. E aí eu vou colocar um porcentagem D para escrever qual foi esse número i que foi encontrado como divisor. Eu vou colocar um barra n também, porque a gente poderia ter vários. E se eu rodar desse jeito, se eu rodar, por exemplo, com o 17, ele está me falando que o divisor é 17. E aí não está muito correto, porque a gente sabe que todo número é divisível por si mesmo, e isso não vai fazer dele um número não primo. Então, o nosso erro é que esse i aqui não deveria ir até o n, ele faz mais sentido ir só menor do que n. Então, a gente corrige o código desse jeito. 17 não é primo. E agora, o que está errado? Porque a gente tirou essa parte que claramente estava errada, a gente nunca entrou aqui nesse printf, então a gente nunca entrou aqui, mas, do mesmo jeito, a gente está caindo no nosso, o número não é primo. Qual variável vocês gostariam de ver o valor para entender o que está acontecendo? Isso. Gabriel, nem sempre que você tem um if, você precisa ter um else. De vez em quando você vai ter, por exemplo, 3 condições que são mutuamente exclusivas. Então você vai ter um if, um else if e um else. De vez em quando você só vai ter um if. Se acontecer tal coisa, você faz. Por exemplo, é o caso do que está aqui dentro. Se eu tenho um divisor, eu faço alguma coisa. Mas no caso contrário, toco o barco. Então aqui a gente tem um exemplo que o if tem um else e aqui o if não tem o else. Depende do que você está querendo fazer. O parzinho if else é quando você só tem duas possibilidades, quando ou vai para um lado ou vai para o outro. Aí é que a gente vai tender a fazer essas coisas com if else. Se só tem uma coisa para acontecer, se só tem um teste para fazer, aí a gente fica só com um if. Vamos enxergar a nossa variável é primo. Então vou colocar um printf aqui, é primo igual, e aí eu preciso escrever o nome é primo. Eu vou colocar o barra n também do mesmo jeito, para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo. Testo com 17, e ele está me dizendo que é primo vale 16. Sabe Deus por quê? E aí, se é primo vale 16, ele não é igual a 1, como eu tinha escrito aqui, ou seja, ele vai ter que cair nesse else e não vai ter outro caminho. Qual é o problema, então, com o nosso código? É isso. Faltou a gente inicializar esse é primo. A gente declarou ele, mas a gente não falou que a princípio ele valia 1. Se eu trocar isso por igual a 1, eu evito esse valor 16 que eu rodei aqui. Se vocês repetissem esse programa na máquina de vocês, poderia dar qualquer outra coisa. Esse é um valor, qualquer lixo que o meu computador pegou da memória, poderia ser qualquer valor. Se você não inicializou a variável, poderia ser qualquer valor. Porque como a gente nunca entrou nesse if, no caso do 17, esse if nunca foi verdade. Já que ele nunca foi verdade, eu nunca troquei o valor. O valor do é primo, vou fazer um pouquinho melhor. Eu vou colocar o é primo antes do for. Ups. O é primo antes do for. Então, aqui vai ser no início, quanto é que vale o meu é primo. E aqui no meu final, quanto é que vale o meu é primo. Então, antes do for, o meu é primo vale 16. Depois do for, o meu é primo continua valendo 16. Nunca entrou nesse if, nunca trocou o valor dele, ficou o lixo da memória, e é isso que está errado. Se eu trocar isso aqui por 1, então eu forço, no início eu admito, por hipótese,
o número é primo. O número n que eu não conheço, eu vou admitir que ele é primo. Se ele não for primo, é que eu vou trocar. E aí, fazendo desse jeito, no início ele vale 1, nunca trocou de valor, e aí ele vai ser um número primo. Beleza até aqui? Um erro que as pessoas às vezes cometem quando estão fazendo esse código é ter essa coisa de que todo if tem que ter um else, e aí tem uma tendência de colocar um else aqui. Se eu encontrei um divisor, é primo vale 0, e aí no caso contrário, é primo vale 1. O que vai acontecer se eu rodar desse jeito? Eu vou rodar com o mesmo 17 que eu tinha antes, e aconteceu o que eu não estava pensando. Tá, tudo bem. No caso não fez grande diferença, mas no caso continuou dando certo, mas vamos considerar, por exemplo, 6. 6 é um número que não é primo. Então, no início, eu estou supondo que ele é primo. Eu vou encontrar um divisor 2, eu vou encontrar um divisor 3, maravilha. Só que aí, no final do meu loop, o é primo voltou a valer 1. Voltou a valer 1 porque teve alguma divisão, a última divisão que aconteceu aqui foi o 6 dividido por 5. 6 dividido por 5 tem resto 1, mas isso não quer dizer que ele é primo. Quer dizer só que o 5 não é um divisor, mas não que o número é primo. Então, quando eu coloco esse else a mais aqui para voltar o é primo igual a 1, a minha lógica vai dar completamente errado no caso dos números que não são primos. Ou seja, a ideia dessa variável é primo é como se fosse um lacre de segurança. Você vai romper esse lacre só uma vez, quando tiver alguma falha, e você nunca vai voltar ao lacre na posição original. Tá? É só em um sentido que a gente vai trocar ele. Giovana, eu coloquei o printf aqui da linha 16 para a gente conseguir entender quando que a gente está entrando nessa linha 16. Quando que a gente está... Para qual valor que essa condição era verdade. Eu coloquei isso quando a gente estava debugando o nosso programa desse jeito aqui, quando estava com menor ou igual, para entender por que o meu programa falava que 17 não era primo. Mas isso aqui é só um traçador, é só uma coisa temporária que a gente faz para a gente enxergar o que está acontecendo. Uma vez que seu programa está funcionando bonitinho, você poderia jogar fora essa frase aqui, porque ela não faz parte da lógica, é só um entendimento do meio campo. Sempre quando eu coloco o else no programa, ele sempre diz que tem algo errado, mas não consegui achar o erro. Lorraine, assim eu não consigo entender o que está acontecendo, tá? Me manda o código, o exemplo do seu código, porque deve ser algum ponto e vírgula, alguma bobeirinha dessas de sintaxe que você está digitando errado, mas tem que ver em particular o seu código. Então me manda o seu ponto C, que a gente olha junto. Ok. Tudo bem até aqui, então? Essa lógica... Eu vou continuar deixando os meus traçadores aqui, porque a gente vai continuar esse exercício, mas você pode tirar eles quando já tiver tudo claro. Essa condição de parada aqui, a gente pode fazer menos iterações, como eu falei para vocês. Imagina que eu estou testando se o número 17 é primo. Eu não preciso fazer 17 dividido por 16, 17 dividido por 15, 17 dividido por 14. Eu sei que todas essas divisões vão dar resto diferente de zero, que não vão ser divisores. Então eu poderia procurar um divisor só até a metade do n. Tá? Com isso aqui, lógico, no caso do 17 eu vou ganhar o quê? 5, 6 iterações, não é muita coisa. Mas imagina que eu estou rodando até... que eu estou vendo se o número 1000 é um número primo.
Desse jeito eu estou jogando fora 500 iterações. Eu estou jogando fora do 501 em diante, eu já não preciso mais procurar. E aqui dá para ser mais eficiente mesmo. A gente não vai fazer isso, mas só para comentar para vocês como daria para reduzir o número de iterações. Eu só preciso testar com os primos. Eu não preciso testar se o número é divisível por 2 e divisível por 4. Eu só precisaria testar se ele é divisível por 2. Para ver se ele é primo ou não, eu só preciso dividir pelos primos menores do que ele. Então daria para ser mais eficiente ainda. Mas aqui é só uma pequena otimização no código para vocês terem esse feeling. Se você escrevesse um código desse estilo na avaliação, i menor do que n, você não ia ter nenhuma sanção. O código funciona, não é o melhor do mundo. Assim como esse n dividido por 2 também não é o melhor do mundo. Esse aqui é um pouquinho melhor que o anterior, mas ainda tem espaço para ter um código mais eficiente. Por enquanto, a gente vai se satisfazer com isso. Agora, a gente vai mudar o nosso código para criar um programa que escreve na tela todos os números primos entre 1 e 100. O nosso código que a gente escreveu até aqui, dado um número n digitado pelo usuário, ele vai dizer se esse número n é primo ou não. Agora, qual é a diferença? Como é que eu vou testar todos os números primos de 1 até 100? O que eu preciso modificar no meu código? Qual seria a mudança estrutural no meu código para eu testar todos os números de 1 até 100? Não é bem isso, Gabriel, porque o nosso i é percorrer os divisores, os potenciais divisores. Agora eu vou precisar percorrer não só os potenciais divisores, eu vou ter que fazer uma varredura dos n's, uma varredura dos potenciais números primos. Então, para cada candidato a número primo, eu vou ter que percorrer os divisores dele. Eu vou precisar de um outro loop, um loop for, mas um loop for que vai variar o n. Faz sentido? Então, ao invés de eu ter esse... Eu vou deixar comentado aqui, porque esse aqui era o do item A, eu vou salvar ele como 5B. Esse aqui é um varrendo potenciais divisores, mas eu vou ter que ter um outro for. Um for que percorre os números... eu não vou percorrer o 1. Leandro, os códigos ficam no YouTube, fica nos comentários dos vídeos. Fica tranquilo que eu já coloco lá. Eu vou começar do 2, né? O 1 não faz sentido. Então, o meu n vai começar de 2. Eu vou percorrer todos os números até 100. E eu vou percorrer os números de 1 em 1. Isso aqui vai ser varrendo potenciais, varrendo os candidatos a primos. E agora que eu tenho um for dentro do outro, eu tenho questões de indentação que eu preciso cuidar. O que tem que estar dentro desse for? Tudo que está aqui, todo esse teste, então esse for que varre os potenciais divisores, eu vou tirar aqui o nosso final é primo por enquanto. Vou tirar. Mas eu também tenho que ter isso aqui, o número... Eu escrever que o meu número n, eu encontrei um número n na tela, eu vou escrever o printf só no caso em que ele for primo. Tá? Para não ficar sobrecarregando a nossa tela, para não escrever todos eles, eu vou tirar esse else. Então, no caso que eu encontrei um número primo, eu vou escrever. E aí,
Tudo isso aqui, percebe que o meu fechar de chaves está correspondendo com esse abrir de chaves daqui. Tudo isso vai estar dentro desse primeiro loop for. Então, aqui é o que a gente chama de loops encadeados, um loop dentro do outro loop. E aí a minha indentação está errada, porque a cada for, a cada if, eu tenho que ir um degrauzinho mais para dentro. Eu posso corrigir isso na mão? Posso. Mas se eu corrigir esse aqui na mão, eu vou ter que corrigir esse aqui na mão também, e aí esse aqui na mão, e aí isso vira um inferno. Como é que é o jeito melhor? Você seleciona todo o seu código com Ctrl A de Ctrl All, botão direito, Format Use a Style. Quando você faz isso, ele já me coloca automaticamente, a cada nível ele vai jogar um para dentro. Então não indentem na mão, usem a indentação automática. E aí vocês podem conferir esses abrir e fechar de chaves, fica muito mais claro o que está dentro do que. Então esse loop for, ele abarca esse loop for e esse for abarca só esse if está fora desse for, mas está dentro desse. Quando você indenta o código, você consegue enxergar o que está dentro do que, o que vai ser repetido e o que não vai ser repetido. Tudo bem até aqui? É difícil sim, Gabriel. Esse salto de você começar a ter muita coisa variando é um pouco complicado. Para a gente testar o nosso programa, a gente poderia testar direto com todos os candidatos de 2 até 100, mas sempre tentem testar os seus programas em condições menores. Então eu não preciso testar todos os números até 100. Eu posso criar uma variável n final para testar os números de 2 até 5 só. E aí eu vou trocar só aquela variável n final, depois eu vou trocar ela para 100, para o que quer que seja, para eu testar sempre testar pequeno e testar de uma forma mais simples de acompanhar os resultados. Vamos rodar o nosso programa. E aí o nosso programa diz que o número 2 é primo, sucesso. O número 3 é primo, sucesso. O número 4 é primo, não tão sucesso. O número 5 é primo. Então, o nosso número 4, problemas, né? O que vocês acham que está errado? Ou melhor, como é que a gente... Se você não tem a intuição do que está... De onde que está essa coisa errada, como é que eu posso debugar? Como é que eu posso enxergar os meandros do meu código para procurar esse erro? Qual variável vocês gostariam de acompanhar e em que momento? Printf depois do primeiro for. A gente tem que ter um printf aqui eu vou admitir que você está querendo ver o é primo, né? Então, eu vou colocar um printf só para fazer testando o número n, e aí eu vou colocar também é primo igual a porcentagem d. Quando vocês estiverem fazendo essa técnica, não coloca só os porcentagens d, escreve alguma frasezinha para você saber qual linha do código que você está, qual variável que você está escrevendo na tela, senão você vai acabar se perdendo e vai ser mais confuso. Então vamos ver o código agora. Para variar, eu esqueci do meu barra n, por isso que ele está grudando aqui uma coisa na outra. Então, coloquem um barra n aqui. Testando 2. É primo igual a 1, beleza. Uma dica do que está acontecendo é o fato de que a gente nunca entrou aqui nesse if. O nosso código em nenhum momento está escrevendo essa frase, o divisor é tananã.
E quando é que ele deveria ter escrito esse divisor? Bom, para o 2, para o 3 e para o 5, não tem nenhum divisor. Mas para o 4 tem um divisor. 2 é divisor de 4. E então está faltando alguma coisa. E por que eu não estou vendo que o 2 é divisor do 4? O que está errado aqui nessa parte? Int N. Tem a ver com N sobre 2. A ideia da Ana Luísa tem isso. A Ana Luísa e a Beatriz estão por aí. Tem a ver com essa parte. Eu posso colocar um printf a mais aqui também. Se eu ainda não encontrei, eu vou colocar um printf testando porcentagem B como divisor. E aí eu vou escrever o valor do I, aí eu enxergar qual é o... E colocar um barra N, como sempre, para ver quais são os potenciais divisores que eu estou enxergando. E aí não deu o... Tá, tudo bem, tá certo. Eu estava interpretando errado, mas é isso mesmo. O nosso printf nunca foi escrito. E por que ele nunca foi escrito? No caso do 4, o que eu estou fazendo? Eu estou começando os potenciais divisores de 2, e eu estou fazendo enquanto o I for menor do que 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, se eu faço ele estritamente menor do que o I estritamente menor do que N sobre 2, eu não estou testando o próprio 2. Aqui deveria ter um N menor ou igual a N sobre I menor ou igual a N sobre 2. Agora sim a gente vai enxergar o... Eu vou testar o 2 como divisor. 2 é um divisor. Então eu teria uma lógica aqui. Só que agora eu estou quebrando outros lugares. Tá? Eu vou tirar um pouco desses printfs. Às vezes você também pode fazer isso. Você acaba exagerando nos seus printfs e você já não enxerga mais o que seu programa está fazendo. Então, tenha uma parcimônia disso. Eu vou tirar os printfs para a gente enxergar o todo de novo. E o nosso todo agora está falando só isso. O número 2 é primo, o número 3 é primo, mas ele não está mais enxergando que o número 5 é primo. Então, o 2 é primo, o 3 é primo, correto, mas o 5 parou de ser primo. Se eu aumentar esse número aqui, se eu testar com coisas maiores, o 2 é primo, o 3 é primo. Ele está achando aqui alguns outros divisores que eu poderia enxergar. O divisor de... Só para saber quando que ele está entrando aqui nesse if. Eu rolo desse jeito. Então ele está achando divisores de 4, divisores de 6, de 8, de 9, beleza, de números que não são primos. Ele está entrando aqui em condições corretas. Esse printf está ok. Mas o que não está ok é que o nosso código agora não está achando mais primos. Depois do 2 e do 3, ele não está achando mais primos. Vocês conseguem ver qual é o problema do código agora? De novo, a gente pode usar esses printfs a nosso favor. Eu vou escrever aqui na tela para cada potencial candidato a número primo, eu vou escrever o valor dessa variável é primo. E se eu rodo assim, quando eu testo o número 2, é primo vale 1, beleza? Quando eu testo é 3, é primo vale 1. Quando
Quando eu testo o 4, o E' vale inicialmente 1, antes de eu achar um divisor. E o problema é que do 5 em diante, ele está já fazendo E' igual a 0. Por quê? Porque o 4 não é primo. Então, em alguma hora eu vou entrar aqui nesse if e o meu E' vai valer 0. Só que se ele receber o valor 0, nunca mais ele vai voltar para o 1. Essa inicialização de E' vale 1, ela tem que acontecer a cada novo número que a gente está testando. A cada novo n, eu tenho que garantir que, por hipótese, esse novo n vale 1. Esse novo n é primo. Então, eu nem precisaria ter essa inicialização aqui, mas sim aqui dentro. Essa intuição do que tem que estar dentro do for, o que tem que estar fora do for, isso vocês vão ganhando aos poucos, conforme vocês forem fazendo programas mais complicados. Então, normal ficar com dúvida por enquanto, tá? Mas acompanhando o raciocínio, por enquanto, é o que precisa. Aqui a gente está vendo que para cada novo teste, para cada novo n, eu estou admitindo inicialmente que ele vale 1, como número primo. E se eu jogar fora esse printf, eu consigo enxergar e o meu programa agora sim está fazendo o que deveria. Ele não está mais enxergando o 4 como primo, e ele consegue procurar mais primos depois do 4. Então, nesse primeiro teste, que a gente sabe quais são todos os números primos menores do que 10, o meu programa passou. Passado nesse teste é que eu posso rodar meu programa para todos os números primos menores do que 100, e aí ele vai ter mais trabalho e vai procurar todo mundo. Giovana, eu estou recolocando o E' igual a 1, porque se eu não coloco isso, o que está acontecendo? Quando o n vale 4, então, antes do meu programa não tinha essa linha. Quando o n vale 4, o 4 tem um divisor, então é mentira, E' recebe 0. Quando eu passar para o próximo número, para o número 5, passar para o próximo número quer dizer que esse fora aqui dos potenciais divisores acabou, esse teste aqui, se o 4 era primo ou não, acabou. Então aqui eu vou voltar para o começo. O meu n vai aumentar de uma unidade, o meu n vai passar a valer 5, e eu vou recomeçar o programa. Na hora que eu recomeço com que eu estou olhando para o meu n igual a 5, o meu valor do E' já está valendo 0. Tá? A rigor, no nosso programa antes estava assim, né? Eu tinha um aqui, mas para todos os fins práticos isso não vai mudar. Na hora que eu vou testar o 5, eu já começo admitindo que o 5 não é primo. E pelo fato de eu estar admitindo que o 5 não é primo, o valor desse E' já está valendo 0, então fatalmente ele não vai ser detectado como primo. Ele nunca vai ter a chance de ser considerado como um número primo. O resultado prático disso é que eu só tô, sem aquele E', eu só consigo achar o 2 e o 3 como números primos. Do 4 em diante, todo mundo vai ser admitido como não primo. Por isso que eu preciso reinicializar o E' a cada vez, e aí sim ele vai conseguir continuar encontrando os próximos. Se colocar o E' em um else. Colocar em um else não é uma boa ideia, Matheus, porque lembra daquele caso que a gente tinha testado anteriormente. Se eu colocar aqui um else E' igual a 1, eu estou trocando em um único caso. Por exemplo, se eu colocar um número... Deixa eu pensar, um número que... Só pelo fato de eu não ter encontrado um divisor, ele vai admitir que é primo. E não é isso. Ele só é primo quando ele não tem nenhum divisor. Esse else aqui acaba testando só uma vez. Tá? Então, desse jeito aqui não vai funcionar. Você tem que fazer por essa inicialização antes mesmo.
Mais algum comentário, pessoal? Então, lições para levar para casa desse exercício: usar a ferramenta de indentação automática para organizar o nosso código, usar traçadores para enxergar o valor das variáveis no meio do caminho e testar o nosso programa em situações que a gente tem mais controle. Testar primeiro em casos pequenos, antes de já sair testando no caso macro. Ok. Eu fiz esse exercício bem devagar e com todas essas coisas erradas de lógica, realmente para mostrar para vocês o procedimento, tá? Eu podia ter escrito isso aqui e cuspido um monte de código certo de uma vez, mas eu acho que para vocês que estão começando, vale a pena esse, esse exercício de procurar os problemas. Tem uma playlist no nosso canal já a respeito dessas técnicas de debug, essas técnicas de procurar problemas. Essa dos traçadores é só uma das técnicas, tem um jeito um pouco mais sofisticado, que está descrito lá também. Então eu aconselho vocês a dar uma acompanhada nisso. Por enquanto dá para fazer tudo com traçador, tá? Mas quando você tem um programa mais complexo, fica meio complicado de você fazer desse jeito. Lá na playlist está explicado direitinho como debugar o programa de um jeito mais intenso. Bom, o próximo acho que ainda dá tempo da gente resolver. A gente está meio no limite da 1 hora que a gente tinha se proposto a fazer junto. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver todos esses 4 que vocês têm dúvida, mesmo se a aula de hoje ficar um pouquinho extensa, e se vocês não tiverem disponibilidade agora, vocês assistem a resolução depois no YouTube, mas eu acho que vale a pena deixar para vocês esse gabarito dos 4, então se vocês tiverem a disponibilidade, melhor a gente faz junto, mas se não, vocês fiquem à vontade para sair às 11. Ok. Vamos lá. O 6, a gente está falando de números pitagóricos, de trios pitagóricos. O usuário vai digitar 3 números inteiros e a gente vai ver se eles são um trio pitagórico. 3 números inteiros. 6A agora. O mesmo esquema. Eu vou pedir para o usuário digitar. Digite 3 números inteiros. E aí eu vou dar um scanf dos 3 ao mesmo tempo. Salvar eles numa variável A, numa variável B, numa variável C. Então eu preciso criar variável A, variável B e variável C. E aí, se A vezes A for igual a B vezes B mais C vezes C, então A ao quadrado for igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, se isso aqui for verdade, eu vou escrever na tela é um trio pitagórico. Caso contrário, aqui eu só tenho 2 possibilidades, ou é ou não é. Por isso que eu posso fazer com um if e um else, ou é ou não é. Caso contrário, não é um trio pitagórico. Esse é o princípio de tudo. A gente testa com os casos que a gente conhece. Na semana passada eu recebi uma dúvida interessante. A pessoa tinha digitado alguma coisa do tipo assim, 1, 2, 3, para colocar 3 números, e aí o programa não funciona, porque ele não entende esse 1, 2, 3 como 3 números separados. Você tem que dar 1, Enter, 2, Enter, 3, Enter. É só depois que você dá o Enter que o nosso programa consegue saber que você terminou de digitar o primeiro número. Então, 1, 2, 3 claramente não é um trio pitagórico, mas se a gente colocar 5, 4, 3, o nosso triângulo campeão 3, 4, 5 é um trio pitagórico. Beleza? E aqui a gente está admitindo que eu estou digitando na ordem bacana. Se eu digitar ele como 3, 4, 5, ele já não vai mais me reconhecer como trio pitagórico. Mas tudo bem, a gente está fazendo aos pouquinhos. Tudo bem até aqui?
Vamos agora tentar cuidar desse caso, que o usuário vai digitar os números meio fora de ordem. A potencial hipotenusa é o maior de todos. Então eu posso, se o A for maior ou igual a B e o A for maior ou igual a C, isso aqui é um que a gente fez semana passada, né, de achar o maior entre três números, é a mesma lógica. Se o A for o maior de todos, eu vou fazer uma variável hipotenusa receber A, não 1. A minúsculo, óbvio. Então eu vou criar variáveis, além do A, B e C, esses aqui são os números digitados pelo usuário. Só por simplificação, eu poderia usar o mesmo A, B e C e ficar trocando eles de lugar, mas ia ficar mais complicado. Então aqui eu vou fazer um programa menos eficiente, mas eu vou fazer um programa mais legível, hipotenusa e 2 catetos. Então se o A é o maior de todos, a hipotenusa é o A, o cateto 1 vale B e o cateto 2 vale C. Quem é o cateto 1 ou o cateto 2, tanto faz, né? Para todos os fins práticos, os dois podem ser trocados, então isso não importa. E aí eu tenho que fazer a mesma lógica para os outros. Se o B é o maior de todos, B é maior que o A e o B é maior que o C, agora a minha hipotenusa, potencial hipotenusa, né? Não é que vai ser uma hipotenusa, mas é fazer a função de hipotenusa, vai ser o B, e o cateto 2 vai ser igual ao C. E aí, o caso contrário, o C é o maior de todos, a hipotenusa vai receber o valor de C, o cateto 1 vai receber o valor do A, o cateto 2 recebe o valor de B. Qual é a vantagem de fazer desse jeito em duas camadas? Uma camada de separar o maior, e aqui a outra camada em que eu só vou testar sempre a mesma coisa. Eu vou testar hipotenusa vezes hipotenusa, é igual a cateto 1 vezes cateto 1, mais cateto 2 vezes cateto 2. Então assim eu consigo fazer um teste genérico, eu tenho um pré-tratamento para saber quem é maior que quem, e depois eu testo. Eu poderia testar as possibilidades também, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, ou b ao quadrado igual a ao quadrado mais c ao quadrado. Eu poderia meio que juntar esses dois ifs, mas assim ele fica mais separado, um programa menos dependente o que eu quero dizer é que as partes do seu programa têm que funcionar, têm que fazer sentido de uma forma autônoma. Não completamente autônoma, mas um pouco autônoma. Enquanto que se você mistura duas lógicas ao mesmo tempo, fica mais difícil de você encontrar o que está de errado naquela parte ou modificar alguma outra coisa. Então, tentar que cada partezinha do seu programa faça só uma coisa de cada vez. Então, primeiro eu faço uma coisa, depois eu faço outra. É um programa que fica mais legível e de manutenção mais fácil. Se eu rodo desse jeito, ele me deu um erro. Ele me deu um erro porque ele está reclamando do igual que eu escrevi aqui. Eu escrevi maior ou igual duas vezes. Não poderia, né? Só maior. Agora sim. Se eu digito 345, 345 é um trio pitagórico, então sucesso. Se eu digito 346, não é um trio pitagórico. Até aqui, funcionando. Beleza até aqui? Tá. E esse exercício também é meio parecido com o anterior, que primeiro a gente está fazendo um caso particular, e agora a gente vai fazer uma abordagem de força bruta. A gente vai percorrer todos os números possíveis até 500, todos os trios pitagóricos até 500, usando 3 fors encadeados, um dentro do outro. O que é isso? Agora não vai ser mais o usuário que vai digitar os valores de A, B e C. Eu vou salvar esse aqui como 6B. Vai ser mais o usuário que vai digitar os 3 valores A, B e C. O nosso programa vai fazer varrer todos os números até, eu vou criar uma variável n máximo igual a 500. Os meus valores de hipotenusa e de catetos vão ser variados automaticamente.
E aí eu poderia escrever isso dessa forma. Eu vou ter um for para variar a minha hipotenusa. Minha hipotenusa começando em 1, minha hipotenusa menor do que o n máximo, e a hipotenusa aumentando de 1 em 1. E aí, para cada valor potencial da hipotenusa, eu vou variar os catetos. Cateto 1 também. Vou começar ele valendo 1, apesar de saber que 1 não é. Aqui é só para escrever todas as possibilidades. Cateto 1 menor do que n máximo. E cateto 1 incrementado de 1 em 1. Para cada valor da hipotenusa e para cada valor do cateto 1, eu vou também variar todos os valores possíveis do cateto 2. Cateto 2 recebe 1, cateto 2 menor do que n máximo, cateto 2 incrementado de 1 em 1. E aí é só para essas combinações todas que eu vou fazer esse teste. Então eu copiei e colei e ele ficou todo feio, mas não tem problema, a gente pode Ctrl A para selecionar todo mundo, botão direito, Format Use a Style, e agora sim, um for dentro de um for dentro de um for, e aí o meu if vai dizer que é um trio pitagórico. Mas só para ficar mais claro, agora que a gente está variando automaticamente, eu vou ter que escrever os três números, porcentagem D, porcentagem D, porcentagem D. Então, esse aqui, hipotenusa, cateto 1, cateto 2. Esse é um trio pitagórico, e o barra N para quebrar de linha. De novo, eu não vou escrever nenhuma mensagem na tela quando não for, porque a maioria não vai ser, a maioria não me interessa nesse caso. Então eu vou jogar fora. Tudo bem essa ideia desses fors que estão varrendo todo mundo? Tá. Vamos testar com um caso pequeno. Vamos testar os números menores do que 10 para ver o que acontece. Aí o meu programa está me dizendo que 534 é um trio pitagórico, sucesso, e que 543 é um trio pitagórico também. É verdade, os dois são. Mas os dois são o mesmo, né? Como é que eu poderia modificar um pouquinho a lógica dos meus loop for para evitar essa repetição de que eu só troquei de lugar, né? O cateto 1 e o cateto 2 são a mesma coisa, mas por que eu identifiquei eles duas vezes? Professor, Diga, é Leonardo. porque tipo, identificou duas vezes porque o cateto 1 e o cateto 2 ali na fórmula do if, tipo, eles podem ser invertidos, né? E Uhum, não vai mudar o resultado. isso. E porque a gente está percorrendo todos os valores possíveis. Então, quando a minha hipotenusa é 5, esse for aqui vai percorrer todos os valores possíveis, e esse for também vai percorrer todos os valores possíveis de 1 até 5. Então, desse jeito eu estou fazendo todas as combinações. Uma hora o cateto 1 vai valer 4 e o 2 vai valer 3, e na outra hora esse vai valer 3 e o outro vai valer 4. Como é que eu posso mudar essas condições do for para filtrar esses casos? Eu podia fazer alguma coisa desse estilo. O cateto 2 é igual ao cateto 1 mais 1. Cateto 1, eles poderiam ser iguais. É, se a gente roda o programa desse jeito, o, eu nunca estou permitindo o 543. Eu não estou mais permitindo o cateto 2 ser menor do que o cateto 1, porque a gente já varreu essa possibilidade no primeiro loop. Fez sentido esse filtro que eu fiz aqui?
no caso que a hipotenusa vale 5. Então, esse for está variando, uma hora a hipotenusa está valendo 5. E aí o meu cateto 1, ele vai assumir os valores 1, 2, 3, 4 até 5. Mas quando ele estiver valendo 4, o cateto 2 já vai começar de 4. O cateto 2 não vai procurar o 3 de novo, porque o 3, 4, 5 já foi detectado quando o 1 era menor. Então, nessas horas que você tem essas repetições, dá para filtrar desse jeito. O que mais que dá para a gente filtrar para fazer menos iterações aqui? O que a gente sabe em relação aos catetos e a hipotenusa? A hipotenusa tem que ser maior que os catetos. Então, nesse caso aqui, com um N pequeno, você nem percebe tanto impacto. Mas se eu tivesse um N muito grande, imagina que eu tenho um N igual a 1000. Eu rodo o programa desse jeito. Lógico, ele vai escrever 1 milhão de coisas na tela, mas ele está fazendo 1 milhão em 1 de iterações além do necessário, porque para uma... Eu queria ter mostrado o começo do código. Por um valor pequeno de hipotenusa, por exemplo, quando a nossa hipotenusa é 5, que é uma coisa verdadeira, é uma coisa que vai encontrar um trio, hipotenusa é 5, mas eu ainda vou variar todos os valores do cateto 1, de 1 até 1000, sem a menor necessidade, porque eu sei que o cateto tem que ser menor. Então eu vou fazer um monte de iteração, sem necessidade alguma, sendo que eu poderia parar. Na hora que o meu cateto chegou na hipotenusa, eu posso parar esse loop. Aqui o meu programa levou... Deixa eu rodar ele de novo para a gente ver o tempo que ele está levando. Aqui ele levou 1.4 para fazer as contas. Se eu trocar isso aqui por até a hipotenusa e até a hipotenusa, eu já ganhei 0.8. E a maior parte, ganhei 0.6, né? Sobrou 0.8. A maior parte do tempo que ele está gastando é para escrever os valores na tela. Tá? Deu para otimizar uma parte do nosso tempo de execução, simplesmente de jogar fora algumas iterações inúteis. Então, a lição desse exercício da força bruta é o seguinte: fazer uma força bruta é você varrer todas as possibilidades. Mas não é porque você está fazendo força bruta que você precisa ser o mais bruto possível. Se você conseguir, e na verdade o recomendado é isso, você tem que jogar fora algumas coisas que são trivialmente desnecessárias, para que o seu programa gaste o tempo dele nos testes que você não sabe se vai dar certo ou não. Então, força bruta é fazer um monte de teste, mas um monte de teste de um jeito eficiente. Tudo bem com esse código? Então, 3 loops, um dentro do outro, para varrer todas as possibilidades que façam sentido. Não todas, mas todas as que nos interessam. Bom, e tem uma última coisa que a gente não vai fazer aqui, mas que é um pouquinho mais delicada para tratar. A gente tem alguns trios pitagóricos, tipo 5, 3, 4, 10, 6 e 8, no fundo eles são o mesmo, né? Um é múltiplo do outro. Mas por enquanto a gente não vai se preocupar com isso. Aqui a gente está escrevendo até esses trios meio repetidos. Mas a gente está encontrando 13, 12, 15, 17, 15 e 8. Esses são os que a gente sabe que são trios pitagóricos. Dá para conferir o nosso resultado, né? Dá para escolher qualquer um aqui no meio do caminho e ver se realmente está satisfeita a condição. Ele está encontrando os que a gente sabia que deveriam estar aqui. Então, não só rodar e ficar satisfeito de que rodou, mas olhar para os resultados e interpretar também é necessário. Podemos seguir? Maravilha. O 7 é bacana. A gente vai aproximar o valor de π por essa série infinita. E a gente tem que enxergar qual é o padrão disso aqui. A gente vai fazer Teria algumas possibilidades da gente fazer. A gente poderia fazer
um loop while e a gente poderia fazer um loop for. Em geral, nesses problemas que a gente tem uma série infinita e a gente quer calcular, fazer uma aproximação, desculpa, a gente faz repetições com um loop while. Em geral, a gente faz enquanto o nosso erro for grande, a gente continua repetindo. Mas nesse caso, a gente vai fazer com um for mesmo. Porque eu quero escrever para cada iteração, para cada i diferente, eu quero fazer uma continha diferente. E a gente vai mudar o valor total de iterações para ver quantas iterações que a gente precisa fazer para alcançar essas precisões. Então, eu vou pré-definir o valor de iterações. Daria para fazer com while também, mas eu vou fazer com for. Tá? Sempre dá para fazer por um caminho ou pelo outro, mas saibam usar os dois e saibam escolher. Esse é o 7. Oh, fiz errado. Esse aqui, eu acho que ele estava salvo como 6B. Isso, esse é o 6B. O vazio é o 7. Vou fazer um loop for com várias iterações. A princípio, eu não sei nem quantas. Então, eu vou ter um i, que vai ser o nosso contador de sempre. Contador de iterações. Eu vou ter um n, que vai ser o máximo de iterações. Eu vou começar falando n igual a 4. Depois a gente vai trocar esse número. E o meu programa vai ter um for, i começando em 1. Só porque eu escrevi aqui valor após a iteração 1. I começando em 1. I menor ou igual a 4. I incrementando de 1 em 1. E aí eu vou calcular coisas aqui dentro. Bom, o que eu vou calcular? Eu vou ter um... Vamos tentar lembrar de algum exercício parecido que a gente já fez anteriormente. A gente resolveu um exercício, aquele da soma de todos os números até um certo n. Então, naquele tipo de exercício, a gente define uma variável acumuladora. A gente começa essa variável em 0 e a gente vai somando novos termos. A gente pode fazer algo parecido aqui. Eu vou criar uma variável... Eu vou continuar chamando ela de soma, apesar de ter umas subtrações no meio do caminho. Subtração não deixa de ser uma soma. Eu vou criar uma variável soma e uma variável termo. A soma é o resultado acumulado. E o termo é o novo termo ser somado ou subtraído. Bueno. A soma começa em 0 e o meu termo, ali eu coloquei um 0, mas o meu termo tem um certo padrão aqui, né? Qual é esse padrão? Para a gente resolver esse tipo de exercício, eu gosto de fazer meio uma tabelinha na mão. Deixa eu mostrar para vocês qual é o método que eu uso para enxergar esses padrões, uma vez que a gente tem quando a gente está com dificuldade de enxergar o padrão, o que a gente pode fazer? A gente faz uma tabelinha do tipo iteração... Na iteração 1, quem é o meu termo na iteração 1 é simplesmente o 4. Na iteração 2, o meu termo é 4 terços e ele ainda tem um sinal negativo, que é outra complicação que a gente já vai tratar. Na iteração 3, ele continua sendo 4 dividido por alguém, mas agora ele é 4 dividido por 5. Na iteração 4, ele é 4 dividido por 5 com um sinal positivo.
Na iteração 4, ele trocou de sinal negativo, 4 dividido por 7. Então, quais são os dois padrões que estão acontecendo aqui? Se a gente escrever esse aqui como 4 dividido por 1, fica ainda mais claro o que está acontecendo de um lado para o outro, de uma iteração para outra. Por um lado, a gente tem esse padrão aqui do denominador. O nosso denominador está aumentando de 2 em 2. Certo? As nossas frações sempre são do tipo 4 dividido por alguém, mas a cada iteração, o meu denominador está aumentando de 2 em 2. E a gente tem aqui um outro padrão acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem um sinal de mais a princípio, então aqui, de uma iteração para outra, a gente troca, de menos para mais, a gente troca de novo, de mais para menos, a gente troca de novo. Então, os dois padrões são, o denominador vai crescendo de 2 em 2, e o sinal vai trocando, positivo, negativo, assim por diante. Tudo bem? O que vocês criariam de variável nesse caso, então, para escrever esse tipo de lógica? O que seria quais variáveis auxiliares que poderiam ser úteis? Professor, quando eu Pode estava falar. tentando fazer esse daí, eu pensei do tipo assim, como é uma... É meio que uma somatória infinita, né, cara, Uhum, alterna. Eu pensei, tipo, na posição desses termos nessa somatória como sendo uma variável, e aí eu pensei do tipo, numa posição par, ali no segundo e no quarto termo, vai ser menos, o termo a uhum, ser somado. E uhum, aí eu também usei esse P para calcular o embaixo, tipo, o denominador. Eu coloquei como sendo 1, acho que era 1 mais 2 vezes P menos 1, que é essa posição menos 1. Que uhum. aí sempre vai dar esses números ímpares. Tipo. Dá certo, sim. O que o Leonardo falou tá perfeito. É só ver o padrão, né? O denominador aqui é o dobro da iteração menos 1. É sempre o dobro menos 1. Então, na iteração, na iésima iteração, a gente vai ter um sinal positivo ou negativo conforme ele for para o ímpar, e a gente vai ter 4 dividido por 4, 4 dividido por 2i mais 1, menos 1. Esse é um jeito de fazer. O jeito que eu vou fazer é um pouquinho mais prolixo, porque eu vou criar uma variável para o denominador. É análogo, o resultado vai dar exatamente igual, mas a leitura dele vai ser a seguinte. Eu vou criar uma variável para o denominador, em que na primeira iteração, o meu denominador vale 1. E a cada iteração, o meu denominador vai aumentando de 2 unidades. Então, aqui dentro, eu vou calcular o próximo termo. O termo é 4 dividido pelo denominador. E, e aí eu tenho duas possibilidades. Se for uma iteração ímpar, eu somo. Então, se for uma iteração ímpar, e eu vejo isso, se esse resto for igual a 1, isso aqui é uma iteração ímpar, é uma iteração de sinal positivo. Isso quer dizer que o meu soma recebe soma mais termo. Caso contrário, se for uma iteração par, soma recebe soma menos o termo. Então, para essa troca aqui, eu estou vendo se é uma iteração par ou ímpar para saber o sinal positivo ou negativo. Eu preciso me preparar para a próxima iteração, fazendo o denominador igual a denominador mais 2. E é atualizando para a próxima iteração. E eu vou escrever aquela após, eu tinha escrito no enunciado, valor após a iteração 1,
a iteração, aqui tem que ser uma variável, né, o porcentagem D, vai ser o valor que a gente tem da soma até esse momento, e soma. Então, em cada iteração, eu vou escrever na tela o número da iteração que a gente está e o valor da soma que a gente acumulou até aqui. Esse for vai percorrer não assim, né? Ele vai percorrer até um n, que a gente vai variar, pode ser 4, mas pode ser genérico, então deixar amarrado com a variável é melhor. E faltou só o nosso return zero para encerrar o código. Esse código está errado, mas a gente vai entender junto por que ele está errado. Ele até que começa bem, o valor após a primeira iteração, ele está dizendo o 4 que deveria, mas depois ele não está mostrando esse 2.66, 3.46, etc, etc. Não está mostrando. Por quê? Ele tá arredondando, não tá, professor? Ele está arredondando. Exatamente. Teria que colocar alguma coisa para identificar que ele é decimais. Né? Isso. E quem que é, desses números aqui, quais deles que são decimais e quais não são? Ah, o total é decimal, então a nossa soma tem que ser um número float. Cada um dos termos pode ser decimal também, então o termo também tem que ser decimal, mas o denominador é inteiro. O nosso denominador é sempre 1, 3, 5, 7, etc, etc. Então, o denominador pode continuar sendo um inteiro, desde que a soma e o termo sejam trocados para floats. E aí, se a minha variável soma é float, aqui tem que ser porcentagem F, porque ela é fracionária. Se eu rodar desse jeito, cheio de esperança, a coisa melhora, mas ainda está dando... Ainda eu não estou enxergando os valores. O que está errado aqui nessa divisão? Eu estou dividindo o 4, que é um número inteiro, pelo denominador, que é um número inteiro. É aquela história de que um inteiro dividido por um inteiro vai dar um inteiro, a menos que você faça alguma coisa. Esse alguma coisa é a gente mandar esse resultado ser armazenado com uma casa decimal. Então, por exemplo, desse jeito, colocando um float. Aqui eu forço para que o meu termo seja um decimal. Tá? Nesse exemplo aqui, eu já fui direto para a solução e já antecipei. Mas se você estivesse programando isso e estivesse na dúvida, o que você deveria fazer? Colocar um traçador para enxergar os termos, colocar um traçador para enxergar as somas, e assim por diante, para conseguir ver qual parte seu programa calculou certo e qual parte ele calculou errado, e comparar com o que você fizer na mão para enxergar o problema. Antônio, você fazer float em todo mundo não é uma boa ideia no sentido de economia de memória, porque o float acaba gastando mais espaço, e logicamente também não é uma boa ideia, porque esse denominador, ele só é número inteiro. Então, é óbvio que todo número inteiro é um número fracionário também, mas a gente tende a se preocupar de classificar da forma correta. Tá? Num programa como esse, não vai fazer diferença, mas você já deve ter visto alguma coisa bugada em algum programa que você já usou na vida, de que aparece uma casa decimal num número que não devia ter decimal, alguma coisa assim, pode ter a ver com esses tipos errados. A pessoa programou de um jeito meio preguiçoso, de, eu vou usar o mesmo número, a mesma classe para todo mundo, e aí você pode ter resultados inesperados. Então, se possível, classifica eles da forma correta. Beleza. E aqui, para finalizar o exercício, você poderia variar esse número, esse n aqui, e aí enxergar até quantas iterações que você precisa fazer até ele convergir para os valores que a gente gostaria, tá? Então, ele converge bem lentamente, não é o jeito mais eficiente de calcular o π, por isso que precisa de uma quantidade gigantesca de iterações. E seria melhor ter feito com double, tá? Porque o double vai dar uma precisão maior, eu fiz com float, mas o jeito mais correto seria fazer com double,
aqui continuaria a porcentagem F, mas poderia, ou melhor, deveria ter sido feito com double. Bom, esses são detalhes. O importante da lógica é ser capaz de fazer isso, de enxergar um padrão, enxergar quais são as repetições. Se você consegue enxergar essa fórmula geral, do jeito como o Leonardo tinha comentado, beleza. Mas se você só enxerga qual é o padrão de troca de uma variável para outra, você também consegue escrever uma lógica que funciona. Programação tem sempre vários caminhos. Bom, vamos para o último de hoje. Sequência de Fibonacci é dada por 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, blá, blá, blá. Cada novo termo é igual à soma dos dois termos anteriores. Então, o AN é o AN menos 1 mais AN menos 2. Esse 2 aqui é a soma do 1 com o 1. O 3 vai ser a soma do 2 com o 1. E assim por diante. A gente vai pedir para o usuário um número N. E a gente vai escrever os N primeiros números da sequência de Fibonacci. Vamos lá. Então, mesma coisa de sempre, digite quantos números você quer ver na tela. A gente vai salvar isso numa variável N, com o E comercial, N, e essa variável N tem que estar declarada anteriormente. Número de termos. Bueno. Já sabe o número de termos que a gente quer escrever na tela. Então, tipicamente, esse vai ser um problema de um for. Vai até esse N. Ele vai até esse N, eu vou precisar de uma outra variável, de um contador. E daqui a pouco a gente discute como é que a gente vai inicializar esse contador. Mas ele vai até o N, vai aumentando de 1 em 1. Simplesmente um contador de iterações, ele não vai fazer muita coisa por si mesmo. Tá. E aí a gente tem que escrever essa equação de uma forma genérica. A gente pode pensar nessa equação como sendo o próximo número é o atual mais o anterior. Então, se eu estou na minha sequência até esse 1 que está aqui, o meu atual é 1, o meu anterior é 1, e o próximo vai ser 2. Então, o próximo é o atual mais o anterior. Depois, quando eu estiver no 2, o meu atual é 2, o anterior é 1, o próximo vai ser 3. Isso quer dizer que a minha forma geral vai ser próximo é igual a atual mais anterior. E aí, óbvio, eu vou ter que criar variáveis para essas coisas. Próximo, atual e anterior. E variáveis inteiras, porque essa aqui é uma sequência de números inteiros. Então, desta forma. E eu vou escrever na tela, colocando uma quebra de linha. Eu vou escrever na tela o próximo número. O grosso do nosso programa está aqui, mas se eu rodar ele desse jeito, as coisas vão ter problemas, porque, em primeiro lugar, eu não falei quanto que é o atual e quanto que é o anterior. Como é que a gente inicializaria essas variáveis do atual e do anterior? A gente tem que inicializar com esses dois primeiros. O 0 e o 1, eles têm que ser dados para a gente continuar a sequência. Então, eu vou atualizar como inicializar. Atual recebe 1 e anterior recebe 0. São os valores iniciais da sequência, que são definidos a priori e tem que ser esses, não tem onde variar. Deixa eu rodar isso aqui para vocês verem o que vai dar de problema. Se eu quiser ver 5 números na tela, a minha sequência vai dar 1, então o primeiro deles está calculado direitinho, depois vai dar 1, depois vai dar 1, depois vai dar 1. Então, a fórmula geral que eu estou fazendo está certa, mas eu não estou andando para frente, eu não estou atualizando as variáveis como deveria. Alguma sugestão de o que eu preciso fazer para esse programa caminhar para frente?
Claro, professor, eu não consegui fazer isso daí, mas eu imagino que você vai ter que, tipo, o próximo vai ter que virar o novo atual. Isso, exato. Então, a primeira parte é essa. O novo atual vai receber o valor do próximo. Só que, se eu andei a casinha do atual, eu vou ter que fazer a casinha do anterior também. Então, o meu novo anterior vai ter que receber o valor do atual. Certo? O que isso quer dizer? A princípio, eu tenho 0, 1, e com o 0 e 1 eu calculo 1. Aí, na próxima iteração, esse 1 que está aqui vai virar o anterior, esse 1 que está aqui vai virar o atual, e eu vou calcular o 2. Aí, esse 1 que está aqui vira o anterior, esse que era o próximo vira o atual, eu vou calcular o próximo como 3. Então, esse é o padrão. O atual recebe o próximo e o anterior recebe o atual. Mas o divertido é que se eu rodar o programa assim, ele não vai me dar exatamente a sequência que eu preciso. Ele está calculando alguma coisa, mas ele não está me dando a sequência que eu preciso. Então a gente pode colocar de novo aquela ideia do traçador. Vamos mandar ele escrever na tela o que está acontecendo, para eu tentar enxergar o problema. Se eu escrevo anterior igual a alguma coisa e atual igual a alguma coisa, anterior e atual. A primeira vez está tudo ok. De acordo com o que a gente tem aqui, no começo até que está tudo certo. O anterior é 1 e o atual é 1. Mas depois a gente vai ter o anterior igual a 2 e o atual igual a 2, o anterior igual a 4 e o atual igual a 4. Eles estão sempre iguais. E por que eles estão sempre iguais? Pela ordem que eu fiz esse andar para frente. Então, primeiro, desse jeito que eu escrevi aqui, primeiro eu atualizei o atual. Então, na primeira iteração, a gente calculou um próximo igual a 1, e aí eu falei que o atual receberia 1. Mas o anterior, ele tem que receber o que estava na sequência. Se ele recebe o atual, ele vai receber indiretamente o próximo. Eu estou colocando o valor do próximo 2 vezes. É simplesmente a ordem dessa atualização que tem que ser assim. Primeiro eu vou andar a casinha do anterior, e depois eu vou andar a casinha do atual. E aí, simplesmente fazendo isso, eu consigo ter a minha sequência direitinho aqui. Então, 1, 2, 3, 5, 8. Eu posso apagar o meu printf de debug para enxergar na tela a sequência do jeito que eu gostaria. Então, 1, 2, 3, 5 e 8 são esses 5 números que estão aqui. Tá? Aí você pode ter discussões filosóficas, se você vai querer escrever o 0 e 1 iniciais também, e aí você começaria esse id 2, escreveria um printf anteriormente. Eu não vou nem entrar nesse mérito, tá? Eu estou satisfeito de escrever os próximos 5, os próximos, sei lá quantos que forem, mas podia ter uma certa discussão filosófica dessa inicialização, tá? Não vamos nos preocupar com isso. O que realmente interessava nesse caso era essa lógica aqui de fazer as variáveis andarem para frente, escrever uma fórmula geral, que vai funcionar bem desde que você faça os passos corretamente. E a outra coisa interessante é que o nosso i, que está aqui, não entra em nenhuma conta. O i é só uma variável muda, é só uma variável dummy, como o pessoal chama em inglês. É uma variável que está mudando de valor em cada iteração, mas ele é só esse contador de posição. Ele não tem nenhum impacto direto no valor das contas. Próximo igual a próximo a mais atual. Matheus, não daria para fazer desse jeito, porque eu preciso ter duas coisas na memória.
Talvez até desse, hein? Dependendo do jeito que você fizesse esse passo para frente, se você salvar antes, eu acho que dá, tá? Porque na hora que você faz alguma coisa desse estilo, próximo é igual a próximo mais atual, o- deixa eu pensar nesse jeito. Se você fizer assim, o... eu vou salvar com outro nome ao invés de comentar tudo. Vamos tentar pensar no caminho do Mateus. Próximo igual a próximo mais atual. E aí? O meu valor de atual vai receber o próximo que foi calculado. Beleza. E o próximo eu já atualizei. Então eu preciso começar isso aqui com atual. Atual vai ser zero, porque o atual era o que era o meu anterior. E o seu próximo recebia um. Era a sugestão, né? Não. Não, mas eu acho que é desse jeito. E, e não, porque a gente vai ficar com eles iguais, né? Aqui a gente voltou na mesma situação de ter o atual e o anterior iguais. Eu não sei se tem algum jeito de fazer com uma variável a menos, não. Dá uma pensada, fica à vontade para prosseguir por esse caminho, mas eu acho que não dá. Bom, vou parar a gravação por aqui.